Olha, e embora o trabalho infantil seja proibido por lei, milhares de crianças ainda enfrentam situações que comprometem o seu desenvolvimento e a sua dignidade. Para falar sobre os desafios, formas de prevenção e o papel da comunidade na proteção da infância, nós vamos conversar com o Eric Lucas. Ele é coordenador do Serviço de Convivência e Fortalecimento do Vínculos de Pastoral do Menor e Família de Franca e também é vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Franca. Eric, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pela oportunidade, por esse espaço, para a gente poder falar de um momento muito importante. Ô, Eric, a gente está falando desse assunto tão importante, né? O que caracteriza o trabalho infantil e por que ele ainda é uma realidade no nosso país, né? Como é importante ter esse Dia Mundial e Nacional do Trabalho Infantil? Certo. O trabalho infantil ele é toda atividade realizada por criança e adolescente abaixo da idade permitida pela legislação brasileira. Então, o trabalho infantil ele é proibido para criança e adolescente menores de 16 anos, salvo quando eles estão na condição de aprendiz, que é a partir de 14 anos. Infelizmente, no Brasil, é uma realidade devido aos fatores de pobreza, desigualdade social, falta de oportunidade. E a gente vê um aumento nessa questão do trabalho infantil, muito por questões culturais também, que acabam naturalizando o trabalho precoce. E o dia, né, o dia 12 de junho, o Dia Mundial e Nacional do Combate ao Trabalho Infantil, ele é fundamental para que a gente consiga conscientizar a sociedade sobre as violações de direitos e reforçar que criança e adolescente, eles não trabalham, né? Eles devem estar inseridos na escola, convivendo com sua família, brincando e desenvolvendo de forma saudável. Então, eles têm que estar nessa perspectiva da escola e não no trabalho precoce. Eric, e é um assunto delicado, importante ser comentado, né? E fala para a gente um pouquinho sobre os prejuízos que o trabalho infantil pode causar, né, no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Ele pode causar prejuízos físicos, emocionais, sociais, a evasão escolar. Muitas dessas crianças e adolescentes, eles acabam abandonando ou tendo dificuldade na escola. E elas ficam muito expostas a acidentes, doença, exploração e acaba tendo seu desenvolvimento comprometido, né? A criança ela tem a parte do desenvolvimento infantil, a parte do desenvolvimento na perspectiva da adolescência. Então, além disso, o trabalho precoce ele acaba reduzindo oportunidades futuras e contribui para a manutenção do ciclo de pobreza. Então, ele acaba tendo, quando a criança ou adolescente está no trabalho infantil, no trabalho informal, ela acaba contribuindo para essa manutenção, né, desse ciclo de pobreza. Eric, é bonito o trabalho da Pastoral do Menor, né? Qual é o trabalho desenvolvido por essa pastoral junto a essas crianças, essas famílias em situação de vulnerabilidade? A Pastoral do Menor hoje de Franca, ela atende parceria com o município, né? A gente tem vários serviços. Temos o serviço de SAI, que é o serviço de acolhimento institucional à criança e adolescente. Temos o serviço de convivência, no qual eu sou coordenador. Então, ele contribui de forma na promoção e defesa de direitos de criança e adolescente. Nós também, enquanto agente PAMEN, a gente está na garantia do direito dentro dos conselhos municipais. Eu estou no Conselho Municipal da Criança e Adolescente. A gente tem a gente que está no Conselho da Assistência. Então, dentro da formação da política, a gente também está atuando. Então, a gente, dentro do serviço, realizamos o acompanhamento das famílias, fortalecendo vínculos familiares comunitários, para contribuir para a prevenção de situação de violência e negligência e também do trabalho infantil. Muito bem, Eric. Fala para a gente também um pouquinho como que a igreja pode contribuir, qual a importância dessa contribuição, dessa prevenção, dessa denúncia também contra o trabalho infantil. A igreja ela tem um papel fundamental, né? A igreja consegue falar com uma grande massa de pessoas. Então, é fundamental que o líder religioso tenha essa conscientização, tenha esse entendimento, né? Como
ruim criança e adolescente estar no trabalho informal, começar a vida do trabalho precoce, e também por meio das pastorais, das comunidades, das ações sociais. A igreja pode acolher essas famílias, orientar, conscientizar e mobilizar a sociedade para a proteção integral das crianças e adolescentes. Eu estava olhando ali as fotos, né? A nossa equipe foi colocando ao vivo aqui para nós. Essas crianças são as atendidas aí por vocês? Isso. Essas crianças são atendidas no serviço de convivência, que é um serviço da política de assistência social que a gente executa em parceria com o município, em parceria com o CRAS. Então lá a gente tem equipe, tem assistente social, tem psicólogo, tem orientador social. Essas crianças estão em alguma situação de vulnerabilidade ou violação de direito. A gente trabalha na perspectiva de prevenção, de proteção e proativo. Então elas vão para atendimento, a gente faz o atendimento com elas, com essa equipe, e depois a gente atende junto também as famílias. A gente tem os grupos com as famílias e fazemos todo o atendimento no contexto familiar. Quem estiver acompanhando, né, padre, aqui aí da região, quiser procurar, consegue, assim, fácil, Eric? O site da pastoral ou os serviços? É os serviços mesmo. O serviço depende do município, né? Tem que ver como que cada município se organiza. Mas a porta de entrada para o serviço da assistência social é o CRAS. Tá. Todo município tem o CRAS, né? E é só procurar o CRAS no seu município, no seu território. Então, por isso que é importante também o papel da igreja, né? De difundir, de divulgar, né? De conscientizar as pessoas para, né, ter acesso a essas informações e conseguir ajudar as crianças, os adolescentes, sobretudo a família, claro, né? Sim, né? A igreja tendo esse conhecimento, ele consegue fazer um encaminhamento, ter essa observação no atendimento, quanto o fiel está lá dentro da igreja. Dá certo, sim. Por isso é um papel importante da igreja dentro da comunidade, né? Porque a igreja que está dentro da comunidade. Então é importante ela ter esse conhecimento. E se na paróquia que a pessoa está acompanhando agora não tiver esse trabalho, como ela pode fazer, Eric? Se na paróquia não tiver o trabalho, aí realmente é o CRAS. Sim, né? E da pastoral do menor? Oi? E da pastoral do menor? Da pastoral do menor é dentro do serviço de convivência, dentro dos outros serviços, e a gente tem o nosso telefone também, que o usuário, né, o que está procurando serviço, pode entrar em contato com a gente. Ai, ótimo. Eu também fiquei imaginando, Padre Tiago, Eric, as pessoas, assim, a gente na sociedade, né, olhando, né, como é que a população pode identificar uma situação de trabalho infantil, né? Como é que a gente pode agir com consciência, com responsabilidade em relação a isso? É um papel fundamental que a comunidade consiga entender que as crianças ou adolescentes que estão no semáforo vendendo bala, que estão em obras carregando peso, que estão em algum trabalho que a gente identifica que não é feito para criança ou adolescente, ela consiga fazer uma denúncia. E essa denúncia a gente pode fazer através do Disque 100. E não é uma forma punitiva, né? Quando a gente entra através do Disque 100 pelo Conselho Tutelar para fazer essa denúncia, tem toda uma equipe que vai entender, que vai fazer o acompanhamento, vai indicar para as famílias qual o melhor caminho. Então a gente não precisa ter esse medo de denunciar e ser algo punitivo, né? A equipe, enquanto serviço de assistência, enquanto Conselho Tutelar, enquanto Disque 100, eles vão conseguir fazer todas essas orientações. Que eu imagino que como na paróquia, né, Eric? Porque a gente olha, igual você falou, vai parecer que a gente está denunciando, né? Aquela criança está ajudando na receita familiar. Eu acredito que vocês olham a família como um todo, né? Isso mesmo. Quando a gente observa a família, a gente consegue fazer os encaminhamentos, inserir elas em programas de transferência de renda, né? Porque muitas dessas famílias, as crianças e adolescentes estão em situação de trabalho infantil por causa da pobreza extrema, para a sobrevivência mesmo. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento e fazer essa inserção também, se a criança ou adolescente tem a partir de 14 anos, entrar num programa de aprendizagem, que é super importante para o desenvolvimento dele. Então, dá para organizar assim. Muito bem, Eric, é importante isso mesmo, conscientizar, denunciar, ter essa coragem. Então, para nós, deixa uma mensagem, né, para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, como a gente identificar e como a gente pode se conduzir perante esse grande problema na sociedade brasileira.
E é importante a gente entender que a infância é uma fase única e fundamental, né, para o desenvolvimento da criança e como um ser humano e um cidadão. Então, quando a gente protege essas crianças, a gente protege o futuro. Então, criança não nasceu para trabalhar, a gente tem que sair um pouco dessa perspectiva, desse entendimento, e criança nasceu para aprender, brincar, que através da brincadeira, de poder sonhar e desenvolver seu total potencial. Então, a gente tem que ter essa perspectiva que criança foi feita para brincar. Ô, Eric, a gente quer agradecer você. A gente conversou agora com o Eric Lucas, ele é coordenador do SCFV, né? O trabalho todo aí da Pastoral do Menor da Família de Franca. Tá certo, obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos, tá? Em nome da Pastoral. Obrigado, em nome da Pastoral, em nome do nosso diretor, Pablo Vídeo. Agradecemos a oportunidade. Tá certo. Aí a gente falou ao vivo, né? Ele lá de Franca, São Paulo, pela internet, né? Vai dando esses quebradinhos, mas a gente conseguiu ouvir, que era o mais importante, e todo esse trabalho de conscientização, né, padre? É nosso papel também. Conscientizar, prevenir, denunciar quando for o caso. É importante fazer isso. Se tiver um abuso aí, né? Todos nós podemos ajudar.